Segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós leremos dois versículos, versículos 8 e 9. Segunda Reis 4, versículos 8 e 9. O texto diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós aqui é um santo homem de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento nós rogamos ao Senhor que faça um milagre de que essa mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um de nós que estamos aqui. Pai, nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é uma voz retumbante, mas é uma voz que acalma a nossa alma, mas também é uma voz que nos sacode para nós despertarmos daquilo que não deve ser o nosso sono ou acomodação. Então, papaizinho, nós te pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um dos teus filhos que está aqui presencialmente, aqueles que acompanham a transmissão desta live e também aqueles que verão depois a gravação. Que o Senhor abençoe a todos igualmente. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos a obrigação de ler a Bíblia, porque a Bíblia é um tesouro inesgotável. Quando você vai para o Antigo Testamento, você tem tantas coisas incríveis. O Novo também. Mas o Antigo Testamento, até por ser maior, ele tem muita história envolvente, marcante, que aquece o nosso coração. Eu tenho recomendado que os irmãos estudem biografias bíblicas, que você pegue a história de personagens bíblicos, e quando eu falo personagem, eu não quero dizer que são fictícios, muito pelo contrário, todos estes existiram de fato, tiveram a sua história, o seu exemplo e o seu legado. Mas é importante que nós meditemos sobre isso. Meu coração anda muito inclinado para o lado do profeta Eliseu, e é sobre ele que falaremos nessa noite. Quando a gente viajava para o Piauí, eu perguntei para Milka: Milka, você gosta mais, acha mais interessante a narrativa bíblica sobre o profeta Elias ou sobre o profeta Eliseu? Ela disse: eu acho que é sobre Elias. E eu disse: eu acho que é todo mundo, porque até quando você procura mensagem bíblica no YouTube, é muito pouco, tem pouquíssima coisa de mensagem bem respaldada sobre o profeta Eliseu. Eu acho que eu gosto mais do Eliseu do que do próprio Elias. Talvez eu fiquei pensando, o que será que gerou resistência em relação a Eliseu no coração de muita gente? Acho que foi aquele episódio em que ele ficou um pouco irritado, porque as crianças, os meninos gritaram assim: lá vai o careca, lá vai o careca. Eu não sei se também foi por isso que eu me identifiquei com ele. E aí a ursa saiu e fez um estrago naquelas crianças. Eu acho que muita gente assimila que aquilo ali pode ter sido realmente um propósito dele, teve realmente o querer dele para que aquilo acontecesse. Enfim, sendo por isso ou não, eu quero dizer para vocês que é um profeta que vale a pena você ler tudo que a Bíblia fala sobre ele, porque é uma história muito marcante, é uma história muito poderosa, envolvente e que tem profundas lições bíblicas para o nosso coração. Você já sabe que Eliseu foi o sucessor natural do profeta Elias. E ele fez um pedido especial, ele pediu: eu quero porção dobrada do Espírito que há sobre ti. E não foi apenas uma coincidência. Se você catalogar, você vai perceber que Deus fez por meio de Eliseu quase que o dobro de milagres que havia sido feito por meio do profeta Elias. E olha que não foi pouca coisa. Então, Eliseu teve experiências incríveis e tremendas com o nosso Deus. Foi por meio de Eliseu, por exemplo, que Deus fez a multiplicação do azeite na casa de uma mulher viúva, que os seus credores já estavam na porta de sua casa para executar dívidas. Como ela não tinha mais nada, e não tinha dinheiro, nem tinha bens, as regras de execução fiscal da época diziam assim: você tem filhos, os seus filhos serão os nossos escravos. Ela então entra em desespero, e Deus usa o profeta para que aquela dívida seja então quitada, seja liquidada, e a mulher consiga escapar. Deus também usou o profeta Eliseu para curar a esterilidade de uma mulher rica que morava na cidade de Sunem. Deus também o usou
para a ressurreição do filho daquela mesma mulher. Deus o usou na cura de Naamã. Deus o usou para multiplicar pães. Deus o usou para neutralizar o veneno na panela. Lembra do episódio famoso? Morte na panela, morte na panela. Todo mundo ia morrer intoxicado. E ficaram preocupadíssimos com aquilo. Ele só falou assim: joga um pouco de farinha. Farinha combina com tudo. Joga um pouco de farinha. Mas Deus o usou para, de maneira miraculosa, poder neutralizar o veneno que havia de ervas daninhas, de plantas venenosas naquela panela. E também, um episódio curiosíssimo, Deus o usou até depois de morto. Então estava tendo um episódio que o pessoal ia fazer um sepultamento na região que passavam moabitas, e era uma turma da pesada, e de repente quem estava fazendo o sepultamento ficou apavorado com aquilo, nem completou o serviço funerário, jogou o corpo de qualquer jeito lá na catacumba, na tumba, na cova. O fato é que ali estavam os ossos do profeta Eliseu, e o texto sagrado diz que quando aquele corpo morto bateu nos ossos, o cara ressuscitou na hora. Então era um homem que mesmo depois de morto, dele exalava aquela virtude que vinha do próprio Deus. Irmãos, tendo dito tudo isso, eu confesso para todos vocês que não é nada disso que mais move o meu coração sobre o profeta Eliseu. Eu confesso para vocês que aquilo que mais me marca, que mais fala comigo, que mais me toca, pessoalmente, quando eu leio a biografia do profeta Eliseu, é o relato que está em 1 Reis, capítulo 19, de 19 a 21, que fala sobre o chamado e sobre a vocação dele. Ele era um homem comum, como eu e você somos pessoas comuns. Ele estava num dia de trabalho, e trabalho pesado, diga-se de passagem, estava arando a terra, e ele tinha ali cerca de 12 juntas de boi, cada junta um par de bois, então ele tinha 24 bois. Ele estava arando a terra, o profeta Elias passa, joga sobre ele a sua capa e sinaliza que ele está sendo chamado para uma grande vocação, sem titubear, sem pensar duas vezes. Ele diz assim: deixa eu só despedir dos meus pais, pode ir. Mas ele tinha outro intento, que não era só dar um beijo em papai e mamãe. Ele foi lá, ele matou todos os seus bois. Olha, você ter um boizinho hoje já não é coisa simples, né? Já não é pouca coisa. Ele tinha 6 juntas de boi, 12 juntas de boi. Ele mata os bois, ele pega a canga, o jugo que prendia os bois, ele despedaça aquilo, ele toca fogo, ele assa aquela carne, ele distribui tudo, e ele vai seguir o seu chamado, vai seguir a sua vocação. O que a gente aprende com o profeta Eliseu, então, diante de tudo isso? A gente aprende logo de cara que um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ser alguém livre das amarras dessa vida. Nós precisamos estar prontos a chegar numa terra e fazer tudo o que for possível para que aquela terra se dê bem, para que a gente se dê bem naquela terra. Isso aqui se encontra com muita fartura, principalmente no Antigo Testamento. Quando os judeus iam de uma terra para outra, Deus diz assim: ó, vocês vão para a terra que eu estou desterrando vocês, estou tirando vocês daqui, levando para ali, e vocês vão trabalhar pela prosperidade daquela cidade, e vocês vão orar pela paz daquela cidade, porque na paz daquela cidade vocês terão paz. Mas Deus nunca deixa os seus filhos perderem de vista que a melhor definição sobre nós nessa terra é que nós somos peregrinos e forasteiros. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Vivam como peregrinos e forasteiros nesta terra e neste mundo. Nós estamos apenas de passagem por esta terra e este mundo. Isso aqui tem que ser prioridade na compreensão e no coração de todo homem e mulher de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa ser alguém livre das amarras dessa vida. Teve um texto que por muito tempo eu evitei ler, porque ele falava duramente ao meu coração, que é o texto da última carta escrita por Paulo, que foi 2 Timóteo. No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se entremete em negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar quem o recrutou. Então, qual é o objetivo dos homens e mulheres de Deus? Não é nos enrolarmos nos negócios dessa vida, nas coisas dessa vida, de forma que aquilo nos paralise. Então, irmãos,
cada um tem um chamado e uma vocação específica. Tem gente que Deus diz assim, você pode ficar a vida toda no seu lugar, na sua terra. Para outros não. Para outros Deus vai dizer, igual falou para Abraão, sai do meio do teu povo, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não importa. O importante é que quando Deus fizer qualquer sinalização para que você mude a direção, você tem que estar pronto, você tem que estar livre, você tem que estar desprendido para fazer exatamente aquilo que o Senhor mandar. Como a gente cantava muito no passado, se eu tiver Jesus ao lado, e por Ele for mandado, e por Ele auxiliado, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde me mandar irei, onde quer que for, irei. O homem de Deus, irmãos, precisa ter essa consciência e esse desprendimento. Outro ponto é que antes de Eliseu se encantar com a obra do Senhor, ele estava se encantando com o Senhor da obra, e aquilo fez toda a diferença na sua vida. Não é simplesmente um fascínio por um mortal. Ele sabia que Elias tinha prazo de validade, ele sabia disso. É tanto que quando ele começa a caminhar com Elias, ele começa a se deslumbrar com a glória e com a majestade do Senhor. Então, quando ele tem a oportunidade de pedir algo, ele não pede algo material. Ele pede assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que há sobre ti. Ele se encanta com aquilo que era a essência, aquilo que resplandecia na vida de Elias, do profeta Elias, que era exatamente a presença de Deus. Nós precisamos nos encantar com a presença de Deus em nossa vida. E nós precisamos ser referência também para os outros. Quem nos olhar, quem nos vir, deve enxergar em nós exatamente esse fascínio pela beleza do Senhor. Eu estou olhando para você, mas eu estou vendo muito mais do que um pastor. Eu estou vendo muito mais do que um tecnocrata. Eu estou vendo um homem de Deus, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que é piedoso, que conhece ao Senhor na intimidade, alguém que exala o perfume de Jesus Cristo, alguém que merece ser referência para a minha vida. É exatamente isso que o Senhor quer que nós sejamos. Ninguém que tem um encontro com Cristo sai do mesmo jeito. Toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo sai profundamente impactado. Sua vida nunca mais será a mesma, porque é impossível nós nos defrontarmos, estarmos defronte, diante da face de Jesus e sairmos da mesma maneira. A gente sai diferente. Quantas passagens bíblicas apontando para isso. Você tem, por exemplo, o momento em que estavam ali os centuriões, soldados, na crucificação de Jesus. Eles maltrataram a Jesus, humilharam a Jesus. Só que quando Jesus sucumbe, quando Jesus morre, acontece uma série de fenômenos estranhos, inéditos. Os céus ficam escuros, terremoto sacudiu a terra. Então você tem efeitos tremendos que podem ser presenciados por quem está ali. E aí um daqueles homens, daqueles soldados diz assim, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aquilo impactou o seu coração, na hora que ele discerniu quem estava diante de si. Os homens do caminho de Emaús, a mesma coisa. Jesus caminha com eles, uma longa caminhada, conversa, filosofa, dialoga, pergunta, se enraivece, se enfurece. De repente diz assim, está tarde, não vai agora não, fica aqui, vamos tomar uma refeição. No momento em que o pão é partido, algo muito diferente aconteceu, nem sei dizer o que era. Biblicamente falando, nós não temos nem margem para entender. Algo diferente aconteceu no partir do pão, que eles puderam, naquele momento, decifrar que estavam diante de Jesus. Só que Jesus instantaneamente, subitamente desaparece. E aí um deles fala assim, é por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia. É por isso que quando ele falava, o nosso coração queimava, porque não era um qualquer, era o próprio Deus que estava aqui diante de nós. Era a manifestação, era o próprio Deus em pessoa que estava aqui conosco, e o nosso coração estava queimando, exatamente sem nós entendermos com clareza do que se tratava. Então você tem também o caso de Pedro. Pedro está vacilando, muitos vacilos na fé, mas tem um momento marcante, que é o momento que ele está sobre as águas ali, está no seu barquinho. Primeiro pensa que é um fantasma,
E aí quando Jesus entra, se aproxima, outro momento que Jesus está dormindo, e ele acorda Jesus desesperado. Como é que você vai conseguir dormir no meio da tempestade? Jesus dá ordem, as águas se acalmam, e ele diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então a consciência da presença de Deus nos constrange tanto, meus irmãos, faz com que a gente realmente caia as escamas dos olhos e discernamos quem de fato é o Senhor. No Antigo Testamento você tem uma teofania, que é uma manifestação de Deus, que é o momento em que Isaías dialoga com o Senhor, bem no comecinho do livro do profeta Isaías, e ele tem sempre uma palavra profética. Então ele vem numa constante falando para o povo assim: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, cidades impenitentes, ai de vós, cidades pecadoras, ai de vós, cidades transgressoras, líderes transgressores. Mas quando ele tem aquele vislumbre da glória de Deus, Deus diz assim: olha, eu vou te poupar, eu vou te deixar de costa, eu vou te deixar aqui resguardado, e eu vou passar só um vislumbre, um vislumbre da minha Shekinah, da minha glória. Porque se eu passar a minha glória como ela 100% é, você vai ser incinerado fulminantemente, você vai ser fulminantemente sapecado, não vai sobrar nada nem para contar a história. Então Deus faz todo um processo de resguardo. E aí quando as fagulhas da glória de Deus passam por Isaías, ele muda o discurso, ele já não diz mais assim: ai de vós, ele diz: ai de mim, porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quando nós somos defrontados com a majestade, com o poder, com a glória do Senhor, é impossível que nós saiamos do mesmo jeito, e o quanto que isso marca profundamente o nosso coração. Eliseu é um homem que se encantou com a majestade do Senhor e com a possibilidade de servir ao Senhor. Mas você não pode se encantar com o serviço do Senhor, você precisa se encantar primeiro com o Senhor. E foi um pouquinho sobre o que falamos hoje pela manhã. Quando você tem ativismo sem relacionamento, você tem um serviço doente, e não é o que Deus quer, porque Deus quer que você primeiro se relacione com Ele, que primeiro você fique saciado na presença dEle, que você encontre em Deus contentamento para a sua alma, e só depois disso aí é que você vai experimentar então o que é servir ao Senhor. Então, primeiramente, o profeta Eliseu precisou experimentar do vislumbre da majestade de quem era esse grande e poderoso Deus, e aquilo impactou profundamente, tremendamente a sua vida, e deve também impactar tremendamente a nossa vida. Meus irmãos, a coisa é muito séria, né? Mais séria do que nós podemos imaginar. Voltando aqui ao texto bíblico, você vê que a glória do Senhor era refletida na vida daquele homem chamado Eliseu, o profeta Eliseu. Por onde ele passava, todos podiam ver nele a presença de Deus. Primeiro ele se encantou com o Senhor, primeiro ele se relacionou de alguma forma com o Senhor, e só depois então de refletir na sua própria vida a presença de Deus, ele então está habilitado para ser um profeta do Senhor. É tanto que Deus está fazendo uma série de milagres, e esse aqui nos chama tanto a atenção. Vamos repetir o texto que diz assim, certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quem o via, rapidamente detectava nele a presença do Senhor. E ele é um profeta para todos. Você vê que nos versículos imediatamente anteriores, ele está tendo um contato com uma mulher que é o oposto dessa ricaça aqui. Ele está tendo um contato com uma mulher que é muito pobre, paupérrima. Agora ele está tendo contato com uma que é muito rica. A profecia de Deus é para todos. Às vezes nós temos a impressão que a profecia de Deus é só para o pobre, para o miserável, e esquecemos quantas pessoas, irmãos, que às vezes estão encasteladas por causa do seu dinheiro, daquilo que possuem. Todos igualmente precisam do Senhor.
Todos precisam da profecia do Senhor. E esse profeta de Deus está habilitado. Ele está habilitado para falar para o rico, mas também fala para o pobre. Está habilitado para falar para os imponentes, mas também para aqueles que são verdadeiros miseráveis nessa terra. E se você se lembrar bem, aguçar a sua memória, você vai se lembrar de uma coisa muito interessante. Tem uma menina que é conterrânea desse profeta aqui, e é levada em cativeiro, e quando ela está lá no cativeiro, ela está na casa de um alto oficial, chamado Naamã, e aquela menina, uma jovenzinha, sabia quem era o profeta Eliseu. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve ser conhecido como homem de Deus e mulher de Deus por todas as pessoas, independente da faixa etária. As crianças, os jovens, adolescentes, os adultos, os anciãos têm que olhar para você e têm que ver em você a presença de Deus. Um dia qualquer, que parecia uma coincidência, mas não era uma coincidência. Deus trabalha nessas tais de coincidências. A menina está ouvindo, ela está ali como um tipo de empregada na casa de Naamã e diz assim: eu estou vendo que meu Senhor está passando por uma grande angústia. Eu queria tanto que ele soubesse que tem um profeta de Deus lá na nossa terra. Tem um homem de Deus na nossa terra. Eu queria que ele tivesse um contato com aquele homem de Deus, que eu tenho certeza que ele vai ser transformado. Eu tenho certeza. Achei tão lindo algumas crianças nossas dizendo assim: eu estou convidando. Pastor, eu convidei meus professores. Eu convidei meus professores para virem assistir o batismo. Pastor, eu convidei meus professores para virem para a igreja. Por quê? Porque eles veem em cada um de nós homens de Deus, mulheres de Deus. E tem que ser assim. Deus marcou, irmãos, profundamente a vida daquele homem de Deus. Então veja, ele passava por Sunem, e não tem absolutamente nada no texto dizendo que ele passava por lá e fazia uma grande cruzada evangelística, ele fez um grande show gospel ali em Sunem, não fez nada, ele só passava por aquela cidade. Aí a mulher cutuca o marido e diz assim: eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Está aqui, irmãos, está na palavra. É um santo homem de Deus. O homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus, só de entrar no ambiente, só de passar pelo ambiente, imediatamente todos discernirão que ali se trata de uma pessoa que não é um qualquer, mas ali estão diante de um homem e de uma mulher de Deus. Isso aqui não é impossível, não. Isso aqui é para mim, é para você, isso aqui é para todos nós. Todos nós precisamos resplandecer o brilho de Jesus Cristo em nossa vida. Irmãos, nós temos refletido o brilho de Cristo em nossas vidas. Todas as pessoas com quem a gente convive, essas pessoas têm tido a chance de verem a Jesus Cristo em nós. Nós temos apontado para aqueles que são homens e mulheres de Deus como referência espiritual para a nossa vida espiritual. Um dos mandamentos que nós temos lá no Êxodo, em Moisés, é o mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando a gente pensa sobre testemunho cristão, é importante que meditemos sobre isso. Por quê? Porque quando você vai refletir sobre esse mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, para muita gente é simplesmente você não pronunciar. Então, por exemplo, o judeu ele tem uma grande dificuldade de que você fique falando o nome de Deus, de Yahvé. Ele tem dificuldade com isso. É tanto que quando Deus levanta Mateus para escrever o Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro que abre o Novo Testamento, você percebe que ele abre diferente. Ele abre com a genealogia de Jesus, porque essa ideia dos ancestrais é muito cara para o judeu. Então ele está escrevendo para um povo que ele não pode chegar na voadora, com os pés na porta. Ele tem que chegar tranquilo, falando na língua que o povo entende. Então ele começa elencando pela genealogia que Jesus Cristo faz parte da raiz de Davi. Então ele vai por esse caminho. Outro detalhe muito interessante em Mateus é que ele evita ao máximo ficar usando o nome de Deus, porque isso fere para o judeu, aquele judeu daquela época. Então ele evita falar, por exemplo, sobre o reino de Deus. Ele fala sobre quem? O reino dos céus, exatamente para não gerar resistências desnecessárias. Mas veja, eu penso, irmãos, aqui olhando para a Bíblia, por todo o conhecimento que a gente tem, bíblico e teológico, que o tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente isso. Não é.
Tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente, teve um infortúnio, alguma coisa aqui inesperada. Ai meu Deus, bateu o pé. Ai meu Deus, bateu a mão. Ai meu Deus, tomou um susto. Ai meu Deus. Pastor, isso pode ser tomar o nome de Deus em vão? Pode, mas eu não creio que é a essência do mandamento. Eu creio que a essência do mandamento é você, por exemplo, dizer assim: eu sou um filho de Deus, eu pertenço a Deus, e não viver com dignidade. É andar de qualquer maneira, mesmo se dizendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquela historinha que eu já contei muitas vezes para vocês, do rei que estava cavalgando ali nas suas terras, e aí de repente aquele rei cujo nome era Ricardo, encontra um mendigo, sujo, fedido, maltrapilho, e diz assim: qual o seu nome? Ele fala: Ricardo. Aí o rei diz assim: ou você muda de postura, ou você muda de nome. É mais ou menos isso, tomar o nome em vão. É se dizer cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas viver de maneira indigna e incompatível com o Evangelho. E é isso que nós precisamos refletir, para que as pessoas, quando nos virem, não associem, por exemplo, um canalha com um homem de Deus, um ladrão com um homem de Deus, um profano com um homem de Deus, um bandido com um homem de Deus, um promíscuo com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Porque assim você estará tomando o nome de Deus em vão. Isso é mandamento que não pode ser quebrado. Não tomarás o nome, o santo nome do teu Deus em vão. Medite por essa perspectiva. Não é apenas não pronunciar em qualquer situação, mas é exatamente você viver de maneira digna do Evangelho. O apóstolo Paulo falou: nós somos como luzeiros de Deus nesse mundo. No tempo que não havia a sofisticação que tem hoje, de navegação, por exemplo, os marinheiros tinham que olhar para o céu, eles se guiavam pelas estrelas. Por isso se fala sobre os pontos cardeais. O cardeal é a referência. Então tem grandes denominações no Brasil que tem a figura do cardeal, porque o cardeal é a referência. Então os pontos cardeais era exatamente isso, aquilo que iria nortear os navegantes. E os cardeais de Deus somos nós somos os pontos de referência de Deus nessa terra. Nós somos os pontos cardeais de Deus aqui. As pessoas vão olhar para nós e vão descobrir o caminho da salvação. Eu vou seguir os passos deste homem aqui, eu vou seguir os passos desta mulher, porque se eu seguir as referências que este homem, que esta mulher que está me dando, eu vou achar o caminho da salvação, eu vou encontrar o caminho do céu, eu vou encontrar o caminho da paz, da presença de Deus, de ser suprido pelo Senhor. Esse é o grande desafio para os homens de Deus. Paulo diz que sejamos como os luzeiros de Deus nesse mundo, resplandecendo como os luzeiros de Deus nesse mundo. Eles balizam, eles dão referência. É para isso que serve o farol. É para isso que serve o farol, que fica exatamente ali para nortear para os navios, para onde eles devem ir. Temos que ser o farol dessa terra. Temos que ser o bom perfume de Cristo nessa terra. Paulo usa tantas ilustrações lindas. Ele fala: nós temos que ser o bom perfume de Deus nessa terra. Nós temos que ser os faróis, os luminares de Deus nessa terra, o bom perfume de Cristo. Irmãos, é preciso que tenhamos coragem de viver a nossa vocação. Não tenha medo de viver sua vocação. Não tenha medo de viver seu chamado espiritual. Não tenha medo de ser um homem de Deus. Não tenha medo de ser uma mulher de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus falando: todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não tenha vergonha, não se acanhe, não baixe sua cabeça, erga sua cabeça, estufe seu peito e proclame sua fé em Jesus Cristo, sem medo, sem vergonha nenhuma, sem qualquer tipo de restrição, porque você foi salvo por Jesus Cristo, e você deve ter peito para carregar a sua fé, não só um crucifixo, mas para carregar a sua fé bíblica, sua fé verdadeira, e dizer por onde você for, sem nenhum tipo de constrangimento, medo ou vergonha: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E mais do que isso, que as pessoas também vejam em você a presença cheia de luz de Jesus Cristo, o brilho do Senhor nas tuas obras, em tudo aquilo que você colocar a mão para fazer. Irmãos, é um grande desafio
seguirmos a nossa vocação. Mas se nós não seguirmos a nossa vocação, nós seremos as pessoas mais infelizes dessa terra. Ouça o que eu estou falando para você. Como pastor, a saga de um pastor é acompanhar as pessoas do nascimento ao funeral. Talvez nenhum de vocês tenha a chance que um pastor tem de conversar com tanta gente moribunda, e às vezes acontece, gente que está à beira da morte, sucumbindo, já enxergando a luz da eternidade, e eu posso dizer para vocês que muita gente morre frustrada, muita gente morre profundamente cheia de dor e remorso, exatamente por não terem vivido aquilo que era o propósito de Deus para as suas vidas. Você tem que viver de tal forma que você tenha uma aliança, um compromisso tão firme com Deus, de maneira que nada mais importe nessa vida. Porque quando você for esse tipo de cristão radical, tudo na sua vida vai ser ressignificado. Você vai ver uma nova família brotando dentro de sua casa. Você vai ver um novo homem de Deus, cheio de dons. Uma pessoa que tem os dons viçosos, todos eles vivos, prontos a serem colocados à disposição do reino e do serviço do Senhor. Não caia no engodo de que a vida é só aquilo que está no aqui e no agora. Logo que eu cheguei em Brasília, uma pessoa que não está mais aqui me disse assim, em tom de brincadeira: pastor, às vezes a saga do brasiliense é assim, nasce, cresce, passa num concurso público, muda para Águas Claras, envelhece e morre. Não se contente com isso. A vida é muito mais do que isso. O grande propósito do Senhor para a sua vida não é só passar em um bom curso universitário, não é só passar em um bom concurso público, conseguir estabilidade, depois se aposentar. Senão você vai ficar igual o Raul Seixas cantava, sozinho no apartamento, com a boca cheia, escancarada de dentes, esperando a morte chegar. Isso não é vida para ninguém. Você tem que viver para valer, até que nada mais importe. Que coisa linda, por isso que eu falei para vocês. Tem uma lista imensa de milagres que Deus usou o profeta Eliseu para fazer. Mas o que mais me marca, irmãos, é o que está no capítulo 1, lá no versículo 19 até o 21, que fala que o profeta Elias passa, joga a capa sobre ele. Naquele momento, ele entende o chamado de Deus. Ele diz assim: deixa eu só dar um beijo no meu pai e minha mãe. Vai, fica tranquilo. Ele faz mais do que isso, ele vai lá, ele sacrifica as suas 12 juntas de boi, ele pega a madeira da canga, do jugo, ele quebra aquilo ali, ele faz fogo, ele faz churrasco, ele cozinha a carne, ele distribui aquela carne e diz assim: agora está aqui um homem desimpedido, eu estou pronto para servir a Jesus, eu estou pronto para servir a Jesus, eu estou pronto para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero que você durma com esse barulho na sua mente, no seu coração. Será que está faltando para você sacrificar a sua junta de bois? Tem gente que Deus diz assim: deixa aí, vai ser até importante que você tenha tudo isso. Mas para outros irmãos, não tem para onde correr. Deus pede que faça exatamente aquilo, que significa: sai do teu povo, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E quantos testemunhos nós temos de homens e mulheres de Deus desprendidos. Deus não pediu para a mulher rica de Sunem fazer isso, não pediu. Mas pediu para Eliseu mover o coração dele nesse sentido. E eu quero te encorajar a ser um discípulo radical do Senhor Jesus. O título dessa mensagem é exatamente esse: não tenha medo de viver a sua vocação. Em algum momento você vai poder me encontrar de novo e dizer assim: pastor, valeu a pena demais ouvir sobre aquilo. Foi importante aquela palavra, porque aquela palavra me deu toda a clareza e segurança sobre o que é o mais importante de Deus. Eu quero ser um homem de Deus desprendido de tudo. Eu quero viver intensamente o que está descrito no Evangelho de João, lá no comecinho. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para onde Deus te mandar, você vai com a segurança de quem está vendo o invisível, de quem vai dar passos de fé, mas vai viver a plenitude daquilo que Deus deseja para a sua vida. Que Deus abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém?